mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Duas moscas viviam apavoradas com medo da aranha. E aquelas moscas não tinham sossego nem paz, porque se elas cochilassem um pouquinho só, poderiam ser atacadas pela aranha. E se voassem sem prestar atenção, poderiam cair na sua teia. E diziam: como seria bom se Deus, ao invés de nos ter criado como moscas, nos tivesse criado como aranhas. E Deus ouviu o suspiro das moscas e as transformou em aranhas. Então elas ficaram felizes. Agora não temos mais medo da aranha, porque nós também somos aranha. Mas aí, elas descobriram que a aranha também tinha um predador, era a lagartixa. E elas, as duas aranhas agora, viviam com medo da lagartixa e começaram a suspirar e a dizer: por que a gente não pensou um pouquinho mais? E por que nós não pedimos a Deus que nos transformasse em lagartixas? E Deus ouviu o clamor daquelas duas aranhas e atendeu aquela súplica e as transformou em lagartixas. E elas ficaram felizes, dizendo: agora nós não temos mais medo da dona lagartixa, porque nós também somos lagartixas. Mas acontece que a lagartixa também tinha um predador, era a cobra. E as lagartixas logo perderam a paz e viviam com medo da dona cobra. E pediram a Deus: Deus, não fizemos o último pedido com sabedoria. Nós queremos ser cobras. E Deus disse: muito bem. E as transformou em cobras. E agora, as duas cobras estavam felizes porque não tinham mais medo da dona cobra, porque elas mesmas agora eram cobras. Porém, muito cedo, também as duas cobras perderam a paz e o sossego, porque descobriram que as cobras também têm um predador, é o gavião. Então as duas cobrinhas começaram a suplicar: Deus, mais uma vez só te pedimos. Senhor, nos transforme em gaviões. E Deus disse: assim seja feito. E as duas cobras viraram gaviões. E então estavam felizes, porque não tinham mais medo do seu gavião, porque elas duas agora também eram dois gaviões e estavam voando tranquilamente, quando perderam também o sossego, porque lá de baixo caçadores davam tiros para acertá-los. Então, de lá do alto, os dois gaviões começaram a suplicar a Deus e a chorar e a dizer: Deus, faze-nos como caçadores, porque descobrimos que deste modo pereceremos. Não tínhamos pedido com sabedoria. Senhor, atende-nos. E Deus disse: muito bem. E transformou os dois gaviões em dois caçadores, que estavam ali no meio da selva, armados até os dentes, porém com medo da morte e com medo do diabo. Então os dois caçadores começaram a pedir: Deus, Deus, nós temos medo da morte e temos medo do diabo. E Deus não poderia transformá-los em morte e nem em demônios. Por isso,
Deus perguntou a eles: o que vocês querem ser? E um dos caçadores disse: para viver desse jeito, eu prefiro ser um rato. Se assim seja feito. E ele transformou-se num camundongo. E o outro disse: meu Deus, para o Senhor não há nada impossível. Será que o Senhor não poderia me transformar em seu filho? Por isso Deus disse: simples. Receba o meu filho como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu colocarei sobre você o poder para te transformar também em filho de Deus. E ele disse: sim, Senhor, eu recebo Jesus, teu filho amado, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Deus disse: assim seja feito. E aquele caçador se transformou também em filho de Deus, com poder sobre a morte e sobre o inferno. Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você vive com medo de tudo, você tem duas opções. Ou você se transforma num rato, e as pessoas vão dizer para você: você é um homem ou um rato? E aí você vai dizer: eu sou um rato, vivo com medo, na covardia. Ou então você faz aquilo que Jesus sempre dizia para todo mundo: não temas, crê somente, e creia somente em Jesus Cristo, e o receba como único Salvador, e este poder tremendo virá sobre a tua vida, e você vai ser transformado, transformada pelo próprio Deus em mais um filho de Deus, semelhante a Jesus Cristo, com poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre as doenças e até para expulsar os espíritos malignos. Por isso, abra agora o teu coração e faça a tua escolha. Você quer viver se escondendo em tocas feito um rato, ou você quer habitar as maiores alturas, entronizado com Jesus Cristo? Então, se você quer Jesus, abra a tua boca e diga agora: eu quero receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu quero sobre a minha vida o poder do Espírito Santo que me transforma em Filho de Deus. Se você fez esta oração agora com a tua boca e com fé, você não é mais a mesma pessoa. Veio sobre você o poder de Deus e a partir de agora você pertence ao reino dos céus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.